Ninguém fala sobre ela. Ninguém ensina sobre ela nas escolas dominicais ou nos púlpitos iluminados. Mas quando o destino de uma nação inteira estava à beira de um abismo inevitável, foi a voz dessa mulher silenciada que definiu o futuro de um povo inteiro. A história dela não é contada com trombetas nem registrada em grandes livros. É sussurrada entre os corredores esquecidos das Escrituras, como um eco que se recusa a morrer. E talvez seja por isso que hoje, mais do que nunca, ela precise ser ouvida. Porque existe algo inquietante, quase proibido, em descobrir que Deus usou justamente alguém que o mundo ignorou para salvar tudo o que ainda podia ser salvo. Imagine um tempo mergulhado em trevas espirituais. Não trevas que se veem, mas trevas que se respira. As ruas estavam cheias de ídolos, altares pagãos escondidos atrás de portas fechadas, cânticos dedicados a deuses estrangeiros. O templo do Senhor, antes o lugar mais sagrado do mundo, estava abandonado, rachado pela negligência, coberto por camadas de poeira e esquecimento. A fé de uma nação havia se dissolvido em superstição. O povo seguia vivendo, mas não sabia mais em quem acreditava. E no trono, um menino. Apenas um menino. Ele tinha apenas 8 anos quando assumiu uma herança envenenada, a herança de seus antepassados que haviam se entregado à idolatria mais sombria. As paredes do palácio carregavam marcas de sangue. O peso das decisões erradas ecoava como um fantasma político e espiritual. Ninguém esperava nada daquele garoto. Ninguém acreditava que ele pudesse mudar o rumo de um povo tão distante de Deus. Mas dentro dele havia algo que ninguém conseguia explicar. Um anseio silencioso pela verdade. Uma intuição profunda de que, apesar de tudo, Deus ainda não tinha abandonado Judá. Esse menino era Josias. E 2 Reis 22:2 nos diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, e andou em todos os caminhos de seu pai Davi, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Mesmo cercado pela idolatria, mesmo herdando o caos espiritual, algo em seu coração ansiava pela verdade de Deus. Anos depois, movido por uma inquietação que não sabia de onde vinha, ele ordenou que o templo fosse restaurado. O que deveria ser apenas uma reforma estética se tornou o evento mais impactante daquela geração. Entre vigas podres, pergaminhos rasgados e paredes descascadas, uma descoberta sacudiu o coração de todos que estavam lá. Encontraram um livro. Um livro antigo. Um livro que ninguém tinha ouvido ler em décadas. Era o livro da lei. 2 Reis 22:8 relata que o sumo sacerdote Uquias disse ao escrivão Safã: "Achei o livro da lei na casa do Senhor", e Uquias entregou o livro a Safã. Quando as palavras do livro foram lidas em voz alta para o rei, algo dentro dele quebrou. Como se a verdade tivesse atravessado anos de silêncio e alcançado seu peito com uma precisão mortal. Ele rasgou as vestes, ele chorou, e ele viu, com horror, que sua nação estava vivendo exatamente o que Deus havia advertido, que destruía povos inteiros. 2 Reis 22:11 nos mostra que quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E então, com a voz quebrada, ele murmurou a pergunta que nenhum sacerdote soube responder: "O que Deus pensa de nós agora? Há alguma esperança? Ou já é tarde demais?" A ansiedade do rei era legítima. Ele havia descoberto que Deuteronômio 28:15-68 detalha as maldições que viriam sobre Israel se abandonassem a Deus. E Judá havia feito exatamente isso. Gerações inteiras haviam se curvado a Baal, a Aserá, aos deuses do céu. O sangue de profetas havia sido derramado. A lei havia sido esquecida. E agora,
Quando o rei finalmente despertava para a realidade, era como acordar em um navio que já estava naufragando. Foi nesse momento que alguém mencionou o nome dela. Não era um sacerdote, não era um escriba, não era um homem da elite religiosa, nem um profeta conhecido, daqueles que tinham seguidores, discípulos, citações e influência. Era uma mulher. Uma mulher que vivia numa rua simples, longe da pompa do palácio, longe das disputas teológicas, longe das expectativas de poder. Uma mulher cujo nome raramente aparece nas conversas, mas que carregava algo que os outros tinham perdido: intimidade com Deus. Seu nome era Hulda. 2 Reis 22:14 nos diz que ela habitava em Jerusalém, no 2º distrito, mas pouco mais é revelado sobre sua vida. Não sabemos de onde veio, não sabemos como se tornou profetisa, não sabemos quantos anos tinha, não sabemos se tinha filhos, se era viúva, se era rica ou pobre. A Bíblia simplesmente a apresenta como alguém que conhecia a voz de Deus. E isso era tudo o que importava. Os mensageiros enviados pelo rei caminharam pelas ruas de Jerusalém até chegarem à sua casa. Imagine a cena: homens importantes, acostumados ao luxo e ao rigor da corte, parados diante de uma porta simples, talvez de madeira envelhecida, talvez com sinais de uso e tempo. Eles não estavam ali para pedir conselhos políticos, nem interpretações filosóficas. Estavam ali porque o rei acreditava que aquela mulher, uma mulher, conhecia a voz de Deus. 2 Reis 22:12 nos mostra que o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias, a Icão, a Acbor, a Safã e a Asaías que fossem consultar o Senhor por ele. E eles foram até Hulda. Pense nisso. O rei não enviou um único mensageiro. Enviou 5 homens importantes, porque ele sabia que o que estava em jogo era maior do que política, maior do que protocolo. Era a sobrevivência espiritual de uma nação. Eles entraram, eles explicaram, eles leram trechos do livro encontrado. E quando terminaram, o silêncio pesou na sala. Um silêncio que só é sentido quando algo divino está prestes a ser pronunciado. Hulda não se intimidou. Ela não se encolheu. Ela não pediu tempo para pensar. Seus olhos, talvez cansados pelo tempo, talvez brilhantes pela presença divina, se fecharam por um momento. E então ela disse as palavras que mudariam tudo. 2 Reis 22:15, 16 e 17 registram suas palavras iniciais. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus habitantes, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com toda a obra de suas mãos. Portanto, a minha ira se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas então, em 2 Reis 22:18 a 20, vem a parte que mudou tudo. Porém, ao rei de Judá que vos enviou para consultar o Senhor, assim direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porque o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que se tornaria uma desolação e uma maldição, e rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Portanto, eis que te recolherei a teus pais, e serás recolhido à tua sepultura em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Aquilo não era apenas uma profecia, era uma sentença, era um aviso, e ao mesmo tempo era um ato de misericórdia divina, pronunciado por lábios que a história quase apagou. Hulda, a mulher que poucos citam, se tornou naquele instante a voz oficial de Deus para toda uma nação.
Não Jeremias, que vivia na mesma época e profetizava contra Judá. Não Sofonias, que também era contemporâneo. Não os sacerdotes que trabalhavam no templo, mas ela. Pense na profundidade disso. Jeremias 1:17-19 nos mostra que Jeremias enfrentava oposição constante, que os homens se levantavam contra ele, que ele precisava ser forte e corajoso. Mas Hudá, quando ela falou, ninguém questionou. Quando ela pronunciou a vontade de Deus, a corte inteira aceitou. Porque a verdade é tão poderosa que não precisa de credenciais humanas para ser reconhecida. E o que acontece em seguida é algo que transforma completamente o destino de Judá. Quando os mensageiros voltam e repetem tudo ao rei, ele não duvida, ele não hesita, ele não questiona o fato de a mensagem ter vindo de uma mulher. Ele reconhece a voz de Deus na voz dela. E isso desencadeia o maior avivamento da história daquele povo. Segundo Reis 23:3, nos diz que o rei se pôs de pé e fez aliança perante o Senhor para andar após o Senhor e guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, para cumprir as palavras desta aliança que estavam escritas neste livro. E todo o povo entrou na aliança. O mais impressionante é o que poucos percebem. Se não fosse por Hudá, talvez o rei tivesse entrado em desespero total. Talvez o medo tivesse paralisado a corte. Talvez o livro tivesse sido ignorado ou interpretado de forma errada. Talvez a história de Judá tivesse tomado um rumo muito mais trágico. Mas Deus escolheu revelar a verdade através de alguém que não tinha prestígio público, não tinha autoridade religiosa, não tinha poder político, apenas tinha um coração atento, apenas tinha intimidade com Deus, apenas estava disposta a dizer a verdade. E isso nos leva a uma verdade que a Bíblia repete constantemente, mas que frequentemente ignoramos. 1 Coríntios 1, 25 e 29 nos diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Pois vede, irmãos, a vossa vocação, como não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis do mundo e as desprezíveis e as que não existem para aniquilar as que existem. Hudá era uma mulher em um mundo de homens. Era uma profetisa desconhecida em um mundo que exaltava profetas famosos. Era uma voz simples em um mundo que valorizava a eloquência da corte. Mas foi precisamente por isso que Deus a escolheu. Porque quando Deus fala através do improvável, quando Deus age através do esquecido, quando Deus salva através daquele que ninguém esperaria, não há como negar que é Ele quem está agindo. Ela não liderou exércitos, não escreveu poesia, não protagonizou batalhas, mas sua fidelidade preservou uma geração inteira. Hudá nos lembra que grandeza não é medida por palco, por fama, por citações. Grandeza é medida pela disposição de dizer a verdade, mesmo quando ninguém está disposto a ouvi-la. Grandeza é medida pela intimidade com Deus, não pela intimidade com o poder. Romanos 12:2 nos instrui: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hudá não se conformou com o mundo ao seu redor. Ela não aceitou a idolatria como normal. Ela não silenciou sua voz para se encaixar. Ela falou a verdade e isso transformou tudo. E há algo ainda mais profundo nesta história que raramente é mencionado. Hudá não apenas profetizou o julgamento, ela também profetizou a misericórdia.
Ela não apenas advertiu sobre as consequências, ela também revelou a graça. Porque a verdade completa de Deus nunca é apenas condenação. É sempre condenação acompanhada pela possibilidade de redenção. Jeremias 29:11 nos diz que Deus conhece os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim esperado. E Eudá, ao revelar que o rei seria poupado, ao mostrar que havia esperança mesmo no meio do julgamento, estava revelando exatamente isso, que Deus nunca abandona completamente aqueles que se arrependem. O rei Josias viveu apenas mais alguns anos após esse avivamento. Ele morreu jovem, em batalha, aos 39 anos, mas 2 Reis 23:25 nos diz que antes dele não houve rei que se tornasse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com toda a sua força, conforme a toda a lei de Moisés. Nem depois dele se levantou outro semelhante a ele. E tudo começou com uma mulher que ouviu a voz de Deus e teve coragem de falar. Talvez essa história esteja chegando até você por uma razão que você ainda não entende. Talvez você se sinta ignorado, esquecido, subestimado. Talvez você acredite que sua voz nunca será suficiente. Talvez você tenha sido silenciado por circunstâncias, por preconceito, por falta de oportunidade. Talvez você tenha sido colocado à margem e acredite que nunca terá importância. Mas Deus sempre trabalhou assim, através do improvável, do escondido, do silencioso. Ele vê aquilo que o mundo não vê. Ele chama aqueles que o mundo não escolheria. Ele levanta aqueles que ninguém nota. 2 Samuel 16:7 nos diz que o Senhor não vê como veem os homens, pois os homens veem a aparência, porém o Senhor vê o coração. Enquanto o mundo olhava para Eudá e via apenas uma mulher simples, Deus olhava para seu coração e via uma profetisa. Enquanto os homens da corte poderiam ter ignorado sua voz, Deus sabia que ela conhecia a sua voz melhor do que qualquer sacerdote. E então eu te pergunto, você acredita que isso realmente aconteceu? Porque se você acredita, então você precisa entender o que isso significa para você. Significa que Deus não está procurando por pessoas famosas para fazer sua obra. Significa que Deus não está esperando que você tenha todas as credenciais certas. Significa que Deus está procurando por alguém que tenha um coração atento, uma vida dedicada à oração, uma disposição para falar a verdade mesmo quando é difícil. Se esse relato tocou algo dentro de você, é porque ele precisava chegar até você. Porque talvez você seja a Eudá de sua geração, talvez você seja aquele que Deus escolheu para falar a verdade em um tempo de mentira. Talvez você seja aquele que Deus escolheu para restaurar a fé em um tempo de apostasia. Talvez você seja aquele que Deus escolheu para salvar aquilo que ainda pode ser salvo. E se quiser ouvir mais histórias esquecidas, silenciadas, proibidas ou ocultas nas sombras do texto sagrado, histórias de mulheres que mudaram nações, de homens que desafiaram impérios, de vozes que ecoam através dos séculos, inscreva-se no canal, porque essas histórias precisam ser contadas, porque essas vozes precisam ser ouvidas, porque talvez você seja o próximo capítulo dessa história, mas só se tiver coragem.